Pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês aqui um defeito que pode apresentar aqui numa lavadora Electrolux, seja qual modelo, uma LTD 15, uma LTC 15, LTD 13, enfim, vários modelos Electrolux que pode apresentar esse defeito aqui que eu simulei. Liga a lavadora e a interface fica aqui com os LEDs piscando. Muitas vezes fica aceso e não faz mais nada. Então eu vim trazer essa super dica aqui, como resolver esse defeito aqui. Essa simulação que eu fiz aqui para dar uma orientada. Eu vou desligar aqui, tirar ela da energia. Vou ligar novamente aqui somente com a placa de potência. Porque fica aquela dúvida. Será que o defeito é interface? Será que o defeito está na placa de potência? Então vamos ligar aqui e observar como ela reage. Observe aqui que o buzzer ele fica bipando. Uma dica, eu vou tirar ela aqui da energia. Uma dica aqui de primeira mão é a parte da entrada da fonte aqui não apresenta curto, pois se tivesse em curto ela ia desligar. O que nós temos aqui é uma insuficiência aqui num estágio da placa. O que acontece aqui? Nós temos aqui a entrada da fonte, esses dois capacitores. Inclusive, é muito comum esses dois capacitores apresentar defeito e isso já compromete o LNK. Esse componente aqui, esse CI, isso faz com que quando liga a lavadora, ou ela não aciona, ou liga e já desliga rapidinho. Mas o estágio que nós vamos verificar aqui é o 5 volts. O 5 volts é responsável por alimentar a interface e também fazer a alimentação aqui do microprocessador. Então é um estágio da fonte. E também eu vou deixar uma dica no final do vídeo, vou deixar uma indicação do vídeo, como fazer os testes aqui nos triacs aqui responsáveis pelo motor. Se o motor estiver girando por um lado só, não estiver girando, como fazer aqui os testes nos triacs do motor. E também deixa aquele like lá se gostar do vídeo, isso nos ajuda e faz com que o YouTube entregue esse conteúdo a mais pessoas. Então vamos retornar aqui para ver onde que está esse defeito simulado aqui. Nós temos esse regulador de tensão e através dele sai os 5 volts, que vem nesse primeiro pino aqui desse conector onde se põe a interface. Nós temos aqui menos 5 volts, o segundo pino é o pino comum. Agora, esse regulador aqui, para que ele trabalhe numa condição regular, ele faz parte aqui desse estágio. E temos aqui esse capacitor. Esse capacitor aqui é um capacitor que trabalha até 35 volts e tem uma capacitância, uma capacidade de armazenar energia até 370 microfarads. Então, se for fazer uma verificação aqui, por exemplo, se tiver um multímetro for fazer uma verificação, em cima desse capacitor aqui deverá apresentar aqui algo em torno aí de 12 volts. Ele funciona aqui como um estabilizador aqui, para que esse estágio dos 5 volts ele se torne aqui uma corrente contínua constante, né? Não tenha oscilações. Então o que eu vou fazer aqui na prática, né, caso seja o problema que você esteja encontrando, eu vou retirar esse capacitor e vou colocar o capacitor original. E vamos aqui observar qual o comportamento da placa, qual o comportamento da interface. E se você não for inscrito no canal,
inscreva-se, compartilhe o nosso conteúdo e acompanhe os nossos vídeos, nossas dicas aí de pequenos reparos, umas dicas aí interessantes. E vou retirar aqui para que façamos aqui o nosso resolvemos aqui esse pequeno defeito aqui. Vou tirar aqui o capacitor e vamos verificar aqui. Ó, esse capacitor, ele é o causador desse defeito que pode apresentar na placa. Agora eu vou retornar o capacitor original e vamos ver sanado. Sempre na placa vai estar indicado aqui que esse capacitor eletrolítico, ele tem a polarização. São os polos que devem ser respeitados. Sempre onde houver a presença dessa faixa, é o polo negativo. E na placa sempre vai estar uma indicação ali. Não pode ser colocado invertido, senão ao invés de resolver um problema como esse, poderá, no caso aí, acontecer um problema mais grave, né? Vamos retornar ele aqui. Então vai ficar essa super dica aí no canal. Caso for o seu problema e resolver, deixa aí nos comentários, né? E compartilhe o vídeo aí. E quando você deixa o like no vídeo, o YouTube entende que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante, um conteúdo interessante e faz com que isso chegue a mais pessoas. E chegando a mais pessoas, também vai poderá causar aí a solução aí do problema de outras pessoas, né? Então vamos pôr aqui na prática. Fica essa dica, né? Um reparo que pode acontecer em vários modelos aí da Electrolux. É um defeito mais difícil de acontecer, mas em todo caso eu prefiro compartilhar aqui, caso você tenha interesse ou esteja enfrentando um problema semelhante a esse, né, onde a interface fica piscando e não funciona, a placa não dá o bip, não inicia. Então trocamos aqui o capacitor. Agora eu vou conectar novamente aqui a interface e vamos ver na prática aqui esse problema sendo sanado, né? É mais comum apresentar defeitos nesses capacitores, ou eles estufam, ou ele apresenta um curto, compromete aqui o LNK, o LNK, que eles estão aqui interligados nesse estágio, né? Ou seja, são componentes que dependem um do outro, como nesse estágio aqui, né? Para o funcionamento aqui dos 5 volts, há necessidade aqui de que os componentes estejam aí em condições legais. Então vamos ligar aqui novamente a nossa placa e vamos observar aqui. Aí, interface já bipou, já liga, os LEDs todos funcionando. Então, gostou desse vídeo? Ele te auxiliou, te ajudou aí? Então fica assim, a interface piscando, como foi que apresentado aqui nessa pequena simulação, uma verificada no estágio aí dos 5 volts, né? Ok? Então deixa aquele like aí, ajuda o canal. Um grande abraço, muito obrigado. E ficamos assim no aguardo do próximo vídeo, da próxima dica. Fiquem com Deus.